Oi, alunos, boa tarde. Hoje temos mais uma videoaula e essa caixinha tá dando uma dica sobre o assunto que nós vamos falar. O que vocês acham? Se você falou sólido geométrico, você acertou. Isso mesmo. Essa caixinha, ela é uma forma espacial. Ela é um sólido geométrico porque ela ocupa lugar no espaço e ela tem as 3 dimensões, né? Ela é 3D, olha só. Ela tem a altura, largura e o comprimento. Em um sólido geométrico, podemos identificar alguns elementos. O primeiro deles é a face. Essa é uma face, essa é outra face. Cada espaço desse é uma face. Vou pintar aqui uma face para vocês verem. Pronto. E quando uma face se encontra com outra face, né? Temos uma aresta. Essa face se encontra com essa face. Então, aqui nós temos uma aresta. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Deu. Portanto, aresta é o encontro de duas faces. E quando 3 arestas se encontram, ó, aqui eu tenho um encontro de 3 arestas. Aqui também. 1, 2, 3, né? O encontro de 3 arestas forma um vértice. Pronto. Identificamos o que é face, o que é aresta e o que é vértice. Olha esse desenho parecido com a caixinha. Vamos identificar os 3 elementos que expliquei? A face é essa daqui, vou pintar. Face. Quando as faces se encontram, temos uma aresta. E quando as arestas se encontram, temos um vértice. Aresta. Aqui temos outro vértice. Agora, vamos contar para ver quantas faces, arestas e vértices esse sólido tem? Vamos lá. Primeiro as faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, as faces são 6. Agora, as arestas. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As arestas são 12. E agora os vértices, né? Cada ponta, canto. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Vamos anotar, então, a quantidade de vértices desse sólido. Todos esses sólidos podem ser classificados como poliedros, porque ele tem todas as suas faces planas, tá? Em todos eles, nós podemos identificar os 3 elementos, as faces, as arestas e os vértices. Também podemos classificar os sólidos geométricos em corpos redondos. Chamamos de corpos redondos aqueles sólidos que têm partes arredondadas, curvas ou não planas. São corpos redondos o cone, a esfera e o cilindro.
Outra diferença de um corpo redondo para um poliedro é que os corpos redondos rolam. O cone rola, o cilindro também rola e a esfera, ela é toda arredondada, né? Ela rola. Agora, vamos identificar as características de um corpo redondo, no caso, o cone. Corpos redondos sempre terão uma parte curva e uma face plana, no caso do cone e do cilindro. Aqui a gente tem a parte curva, uma só. E quantas faces planas? Também uma face plana. Já o cilindro seria diferente, né? Ele tem uma parte curva e duas faces planas, entenderam? Vamos falar das pirâmides agora? As pirâmides possuem uma base e faces laterais. A base varia, pode ser quadrada, hexagonal, triangular, mas as suas faces laterais são sempre triangulares. E os prismas? Os prismas têm sempre duas faces iguais. Essa é igual a essa. São paralelas, uma de frente para a outra. Mas as suas faces laterais são sempre retângulos, como esses dois aqui. E aqui também temos dois exemplos de pirâmides. Aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada e aqui a sua planificação. Quando desmontamos ou planificamos a casca dos sólidos geométricos, surgem as regiões planas. Aqui eu tenho uma região quadrada e aqui regiões triangulares. Se fizermos o contorno das regiões planas, podemos chamá-lo de polígono. Polígono é todo o contorno formado por segmentos de reta. Vamos fazer o contorno da base dessa pirâmide? Esse contorno pode ser chamado de hexágono, pois ele tem 6 lados. Hora de revisar. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Os poliedros são como o cubo, eles têm todas as suas faces planas. Já os corpos redondos são como o cone, eles têm pelo menos uma parte arredondada. As pirâmides podem variar de base, mas as suas faces laterais são sempre triangulares. Os prismas também podem variar de base. Eles têm duas bases, uma de frente para a outra, e suas faces laterais são retangulares. Quando planificamos um sólido geométrico, podemos identificar as suas regiões planas. Aqui eu tenho uma região plana quadrada e aqui regiões triangulares. Quando fazemos o contorno de uma região plana, temos um polígono. Polígono é o contorno formado apenas por segmentos de reta. Esse polígono recebe o nome de hexágono por ter 6 lados. Espero que vocês tenham gostado de revisar o que estamos estudando e que vocês tenham aprendido bastante com essa aula. Beijos e até a próxima!